Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos da Iaô. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre orixás. Em que sentido? Sobre as falácias que escutamos na internet, onde infelizmente muitas pessoas que são candomblecistas se acham melhores do que aqueles que são umbandistas, ou acreditam que o orixá, o verdadeiro orixá, só existe no candomblé e que na umbanda só existem falangeiros, não se tem orixá. Vamos entender um pouco sobre isso? Eu me chamo Ingrid, sacerdotisa do Templo Espírita Unidos pelo Axé, Ingrid de Emonjá. Eu tenho um templo de Umbanda, uma casa aberta que fica aqui na cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. E aqueles que quiserem entrar em contato comigo, tem o número do WhatsApp que fica aqui na descrição desse vídeo, mas eu acho muito importante que você exponha a sua opinião sobre esse tema. E com relação, se você já sofreu alguma intolerância por conta de você ser da Umbanda, também partilhe aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o mais importante é entender que, independente da religião, que seja Umbanda ou Candomblé, todos nós viramos de ancestral e não de orixá na sua primordialidade. E eu falo nós, que para aqueles que me acompanham e não sabem, eu também sou iniciada no culto do candomblé, vou fazer 4 anos de candomblé, embora hoje eu toque umbanda, futuramente a minha casa também vai ser de candomblé, tá bom? Então, quando eu viro, sou emanada pela força e energia de Mãe Iemonjá no candomblé, na verdade, eu estou virando com um ancestral que vem representando a força, a energia daquele grande orixá, que é de minha mãe Iemonjá, uma vez que eu fui iniciada por ela. Na Umbanda, todos dizem que não são orixás, são falangeiros, e existe esse preconceito, porque no candomblé nós sabemos que tem o ato iniciático, aonde o Iaô fica recolhido 21 dias, passa pelo processo de cair o muco, de ficar careca, de cair o cabelo, e todos os orôs, todas as ritualísticas ao longo desses 21 dias, trazendo aquela força e energia do sagrado orixá para a vida do seu filho. Na Umbanda não tem todo esse ritual, porém, aqueles que chamamos de falangeiros de Umbanda, que alguns entendem como caboclos, que vêm representando a linha daquele orixá. É importante entender que não importa se são denominados falangeiros, ou que alguns entendam serem caboclos de orixá. É importante entender que também é um ancestral. É lógico que eu entendo e acredito numa hierarquia espiritual, assim como existe na nossa vida material, na nossa vida terrena. Na nossa vida terrena. Então, quando nós falamos em ancestral, vamos entender o que é ancestral. Eu já falei sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo. Quando você fala em ancestral, nós estamos falando em todos os espíritos que já tiveram vida material, vida terrena e que desencarnaram. Uma vez desencarnados, todos eles entram num processo de evolução quando espíritos desencarnados. E nós somos espíritos encarnados que também estamos num processo de evolução, tá? Então, aquele ancestral, aquela energia, aquela força que nos emana, seja na Umbanda, quando chamado de falangeiros, ou seja no Candomblé, quando chamados de orixá, todos eles estão ali para nos trazer benefícios de equilíbrio espiritual, de equilíbrio mental, equilíbrio emocional, de boas energias e a própria evolução de nós quando espíritos encarnados, tá? Ninguém vira de orixá. Existe a diferença em cultuar o orixá, aquele que nós, aquele orixá na sua primordialidade, quando eu falo, é aquele orixá que muitos já ouviram as histórias ou são chamados de tãs, que contam sobre as histórias de quem foi Ogum, de quem foi Mãe Iemonjá, de quem foi pai Oxóssi, pai Xangô, Mãe Iansã. Esses orixás, que a grande maioria contribuíram para a criação do mundo, para a constituição do mundo, não são esses orixás que viram na cabeça de um homo-orixá, de um filho de orixá iniciado no candomblé.
eles viram de ancestral, um espírito extremamente evoluído, é o que eu acredito, e aquele espírito ele vem representando a força, a energia, a essência e as características do verdadeiro orixá, aquele que nós escutamos através dos itãs. Dentro da Umbanda, aqueles que são falangeiros também é um ancestral, também é um espírito em evolução que vem representando da mesma forma características, a forças e a energia daqueles determinados orixás e trazendo benefícios para os seus filhos de santo. Aonde eu quero chegar com esse vídeo é que não importa como são chamados, o que importa é o amor que cada um tem dentro de si e o respeito que cada um tem com a sua espiritualidade, com a espiritualidade do nosso próximo. Porque as pessoas acham que ser do candomblé, se iniciar para o orixá, isso é cultuar o orixá. E não é. Cultuar o orixá vai muito mais além do que isso. Cultuar o orixá está envolto ao caráter, ao bom senso, à boa índole, à sua fé, à sua crença, o respeito que você tem ao próximo. Tudo isso faz parte do culto ao sagrado e tudo isso faz parte do culto ao orixá. Então não adianta você ser iniciado para o orixá no candomblé e você menosprezar a fé do seu irmão que é de Umbanda e você apontar, julgar e tentar diminuir a crença do seu irmão que é de Umbanda. Porque isso não é digno, isso não é o culto ao sagrado. Então, cultuar o sagrado é a própria evolução, que está envolta ao respeito ao seu próximo. E as pessoas disturpam isso. O que é ser uma pessoa espiritualizada? Ser espiritualizado significa frequentar uma religião? Claro que não. Ser espiritualizado significa tudo isso que eu falei. Bom senso, caráter, respeito ao próximo, boa índole, fé. Está envolto ao comportamento de cada ser humano no seu dia a dia. Isso é ser uma pessoa espiritualizada. Isso é ser um filho de orixá, independente de você ser iniciado ou não. Porque eu conheço muitas pessoas de Umbanda que são espiritualizadas e muitas pessoas de Candomblé que se acham melhores que os outros e que para mim não são verdadeiros homo-orixás. Então vamos parar de diminuir a fé de quem é umbandista, porque se aquela pessoa tem aquele ancestral, e eu não vou denominar como falangeiro ou como orixá, mas aquele ancestral que representa a verdadeira fé que temos nos nossos orixás, isso já basta. É isso que nós temos que respeitar, tá bom? Eu espero que de alguma forma eu tenha levado um pouco de orientação e de elucidação para vocês. Compartilhe aqui, deixa seu comentário, interage comigo e no próximo vídeo eu espero que vocês também gostem. Vamos falar um pouquinho sobre as características das entidades na Umbanda. É importante desconstruir o sincretismo religioso nos dias de hoje é importante. Então eu vou falar sobre esses dois aspectos, sobre Ogum não ser São Jorge, Santa Bárbara não ser Inhansã, mas acima de tudo nós também entendermos por que algumas entidades em específicas que viram na Umbanda têm determinadas características iguais em todas as casas de axé. Por que isso acontece, tá bom? Espero vocês até o próximo vídeo. Quem ficou aí, deixa seu like, comenta comigo, deixa o que você tem aí de feedback e também de experiência, tá bom? Um beijo e axé para quem verdadeiramente é de axé.